Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson Osés, coordenador de capacitação técnica da Armac. Estamos aqui hoje com o Maxwell, é o nosso técnico especialista em plataformas também na Armac. Aqui nós estamos preocupados com o sucesso do equipamento que você acabou de alugar. Assim, vamos te ensinar a tirar o máximo de proveito desse equipamento que você acabou de receber. Falaremos da SJ3219, SJ3226, SJ4632, SJ4740. Peso operacional, altura de trabalho, largura total e comprimento total. Aqui no modelo Tesourinha Skyjack 3219, a nomenclatura significa Skyjack, terceiro modelo, 32 polegadas largura do cesto e 19 pés de altura, a altura de trabalho da máquina. 32 polegadas de largura influencia em quantas pessoas vai trabalhar em cima da plataforma. Nessa situação, somente 2 pessoas. 19 pés de altura, convertido para o sistema nacional, dá mais ou menos 8 metros de altura de trabalho do equipamento. Pessoal, ainda contamos com uma plaqueta de identificação na parte traseira do equipamento em caso de dúvidas, contendo peso máximo, capacidade de carga e outras informações. Antes de começarmos qualquer operação no equipamento, devemos verificar as informações de segurança. Lembrando que a plataforma aérea está dentro da norma NR35. Toda plataforma aérea, na sua parte inferior, antes de subir no equipamento, deve ser verificados os limites de capacidade. Limite de capacidade de peso varia de plataforma para plataforma. Por isso é muito importante verificar antes de começar a operação. Plataforma 3219, limite de peso dela é 249 kg. Lembrando que somente 2 pessoas em cima da plataforma. Com o deck estendido, é somente 113 kg na ponta do deck, não podendo ficar o limite máximo de forma distribuída errada na plataforma. Sempre verificar o checklist a cada 8 horas de trabalho. E verificar o limite de vento e o limite de força lateral. Lembrando que o limite de vento em área externa é de 45 km por hora. E limite de força lateral em área interna é de 400 newtons de força. Os equipamentos possuem pneu maciço de borracha antimarcante, permitindo o trabalho em pisos já bem acabados. Sempre é importante manter um pneu limpo e sem detritos de materiais para preservar sua conservação. Na parte dianteira do equipamento encontramos o cilindro de direção e o motor de tração. Sempre verificar se há vazamento de óleo no checklist diário. Ainda falando sobre as rodas, existe um adesivo na lateral do equipamento indicando o peso exercido sobre o solo em cada roda. Então, antes de começar qualquer operação, verificar no seu modelo de máquina qual o valor mencionado. Na parte traseira a gente vai encontrar o sistema de freio do equipamento. O equipamento ele é normalmente freado, então em caso de emergência, se precisar fazer a liberação, existe um procedimento passo a passo, onde indica o adesivo de segurança para ser realizado. Primeiro passo, calçar o equipamento. Segundo passo, desligar a chave geral do equipamento. Terceiro passo, fazer a liberação do cilindro de freio. Você vai utilizar uma chave 19 e acionar o cilindro manualmente. Lembrando de acionar os 2 lados do equipamento. Realizado esse processo, a gente vai na parte dianteira para fazer a liberação da válvula de óleo. Na parte dianteira, embaixo do cilindro de direção, encontra-se a válvula de liberação do óleo. Em caso de dúvidas, tem um adesivo indicando como deve ser realizado. Porém, é bem simples. A gente vai pegar o registro e abrir ele sentido anti-horário até o seu travamento. Quando ele estiver totalmente aberto, vai ser possível empurrar o equipamento ou rebocar conforme a sua necessidade. Caso for necessário reboque com cabo de aço ou corda, sempre utilizar a alça fixada aqui no chassi do equipamento. Se caso necessário, com uma empilhadeira, tem uma abertura para o suporte do garfo. O adesivo indica os pontos certos para realizar esse tipo de operação. Mas existem os pontos aqui na traseira quanto na dianteira.
Se houver alguma pane no sistema enquanto a operação estiver no alto, existe um sistema para descida manual de emergência. Existe também um adesivo passo a passo para não ter dúvidas. Primeiro passo, desligar a chave geral de alimentação. Segundo passo, abrir a válvula de segurança no pé do cilindro. Terceiro passo, puxar a válvula de liberação do óleo. A válvula de liberação de emergência é bem simples. É uma válvula comum, abre sentido anti-horário, fecha sentido horário. Porém, ela tem uma trava de segurança, então é necessário pressionar a válvula para baixo e depois girar ela sentido anti-horário. Feito isso, a válvula está liberada. Lembrar de toda vez que fazer o procedimento, depois do término, fechar essa válvula novamente para que a máquina volte a operar na sua função normal. Abriu a válvula, passaremos para o terceiro passo, que é a liberação do óleo na válvula lateral. No caso das plataformas acima de 10 metros de altura, ela vem equipada com um varão de segurança de descida de emergência. Esse equipamento possui 2 cilindros de elevação, com o cilindro de elevação inferior e o cilindro de elevação superior. Se a válvula estiver numa altura que você não consiga abrir com a mão, você vai utilizar o varão de segurança. Depois de abrir a válvula no pé do cilindro, a gente vai vir na lateral esquerda da máquina e localizar a válvula de liberação do óleo. É um procedimento bem simples, tem o passo a passo também se tiver dúvida. Nós vamos, com a própria mão, puxar a válvula de liberação do óleo para que a máquina possa descer. Uma nota importante, sempre verificar se a patola está abrindo totalmente. Se ela não abrir, a máquina não permitirá a locomoção no alto. Então sempre verificar isso, a máquina não está andando no alto, verificar as patolas. Dentro do checklist diário, é necessário fazer a verificação do nível de água das baterias. Aqui do lado direito da plataforma encontra-se o compartimento de armazenamento das baterias. Existe uma trava de segurança, a gente libera a trava e puxa o compartimento. Encontram-se as baterias, 4 baterias de 6 volts ligadas em série, somando 24 volts no total. O que você vai conferir aqui é somente o nível de água e se os cabos estão bem torqueados. Primeiro passo, localizar a tampa da bateria. Cada bateria tem uma tampa e cada tampa tem 3 pontos. Cada ponto protege uma célula. Você vai verificar se a água está cobrindo a célula de chumbo. O nível da água sempre tem que estar superior à célula. Ela nunca pode ficar inferior, que você pode danificar a bateria do equipamento. E o nível máximo de água que será adicionado é até encostar na parte plástica, indicando o nível máximo de líquido nas baterias. A água utilizada aqui será água desmineralizada ou água destilada, tá? Lembrando que é necessário no procedimento de completar a água utilizar luva e óculos de proteção. Ainda que no compartimento direito do equipamento encontra-se os DS de segurança conforme a norma NR18. São 2 disjuntores, um para o sistema de extensão e um para o sistema de carregador. Se o sistema de extensão ou de carregador estiver falhando e não estiver funcionando, sempre verificar se um dos disjuntores não desarmou, antes de abrir o chamado técnico. Somente armar e verificar se volta à funcionalidade normal. E na lateral oposta encontra-se o compartimento do reservatório de óleo hidráulico. Aqui a gente vai conferir o nível de óleo. Ele tem a marcação nível máximo e a marcação nível mínimo. O óleo sempre vai ter que estar entre as duas marcações. Lembrando que esse óleo ele não acaba, ele só acaba se tiver vazamento de óleo hidráulico. Porém é importante conferir sempre todo dia de manhã e com a máquina fria e abaixada. Na parte superior da tampa encontra-se o orímetro, o alarme sonoro e 2 fusíveis de segurança.
Lembrando que o orímetro da máquina marca horas de trabalho do equipamento e a realização da manutenção preventiva é a cada 150 horas. É necessário, quando bater as 150 horas de trabalho, ser acionado a manutenção para realização da manutenção. Aqui na parte inferior traseira encontram-se duas tomadas plug macho. Uma para extensão, que é a tomada da direita, e uma para o carregador, que é a tomada da esquerda. Lembre-se de não confundir na hora do processo de recarga. A extensão serve só para caso de a utilização de algum equipamento elétrico no cesto da máquina. Você alimente aqui embaixo com 210 ou 110 volts, ela passa na estrutura do equipamento e vai alimentar uma caixa elétrica que fica aqui na parte superior do cesto. Então você pode utilizar o seu equipamento direto na caixa elétrica, sem precisar utilizar um outro tipo de sistema elétrico pendurado ou de forma precária. No processo de recarga das baterias é extremamente importante verificar a tensão predial do local. A tensão sempre deverá chegar próxima de 220 volts. 110 não recarrega e não finaliza o ciclo do carregador. Tá? O carregador sempre deverá estar com uma tomada padrão bem instalada e assim igual à tomada da extensão que você vai utilizar. Utilizando 220 volts, toda vez que você plugar o carregador, ele vai fazer a leitura das baterias e iniciar o ciclo. Depois que ele iniciar o ciclo, terá 3 LEDs verdes. Um LED representando 50%, um 75% e o outro 100%. Para finalizar o ciclo, os LEDs devem estar acesos contínuos, não pode estar piscando intermitente. No processo de recarga, até atingir o ciclo 100%, ele vai ficar intermitente, variando de 25% a 100%. Então aqui ele faz a leitura das baterias e vai iniciar o ciclo ali de 50%. Nesse momento, ele indica para você que está carregando e ainda não atingiu o ciclo de 50%. Quando o LED parar de piscar, ele vai ter atingido o ciclo e passará para o LED de 75%. E assim sucessivamente. Pessoal, o equipamento possui 2 tipos de comando. O comando do cesto, que é onde você vai utilizar no dia a dia, e o comando do solo, que é para caso de emergência. O comando do solo será realizado na parte inferior traseira da máquina. No comando do solo, a gente vai encontrar o botão de emergência, a chave seletora e a chave seletora de funções. O botão de emergência, ele apaga a máquina totalmente. Então, antes de operar, sempre verificar se esse botão está acionado. A chave seletora, ela é removível. Então, ela na posição esquerda, você consegue remover a chave. Na posição do meio, você consegue operar pelo comando superior. E na posição da direita, a gente consegue operar pelo comando inferior. Porém, na posição da direita, ela tem retorno por mola. Então você vai ter que pressionar ela para a direita com uma mão e com a outra mão utilizar o seletor de cima para subir ou descer o equipamento. Lembrando que ele também tem um retorno por mola. Toda plataforma aérea possui 7 funções de operação, sendo que 6 delas está localizada aqui no controle e a 7ª é a extensão do deck. Vou passar para vocês agora, função por função. Preste bem atenção, porque isso aqui é o que vocês vão utilizar no dia a dia. Primeiro passo, a gente verifica se o botão de stop está puxado. Quando ele está puxado, o LED vermelho acende, indicando que a máquina está energizada. Aqui do lado do botão de stop, encontra-se o botão de buzina. Tá? Então, se necessário utilizar a buzina, deve estar instalada no equipamento. Em cima do botão de stop, encontra o visor de carga das baterias. Aqui no visor de carga tem 3 cores: vermelha, verde e branca, com as letras CHG, que significa charge. Charge, bateria carregada. Conforme você vai trabalhando, esse ponteiro preto vai diminuindo e vai chegando mais próximo do vermelho. Com isso você consegue ter uma noção de onde está a carga da bateria.
À esquerda do visor possui um botão com 3 posições. No meio, equipamento em ponto morto. Para a direita, selecionado locomoção. E para a esquerda, selecionado subida e descida. O botão de cima, em equipamento de 8 metros, não tem utilidade, ele é obsoleto. A partir de 10 metros de altura, ele seria a primeira e a segunda marcha. Na parte superior, nós encontramos um joystick de função. Existe um dispositivo de segurança na parte de trás, que toda vez antes da operação ele deve ser pressionado. Se ele não for pressionado, o equipamento não faz nenhuma função. Na parte superior do joystick encontra-se os botões de steer da roda. Para fazer as funções de steer, o botão de segurança também deverá ser pressionado. Para fazer a função de deslocamento, nós vamos selecionar o botão de função para a direita. Em seguida, vamos selecionar o habilitador de segurança e depois fazer a função de locomoção. Para fazer a função de subida, vamos selecionar o botão para a esquerda, habilitar o botão de segurança e fazer a função de subida. É importante, sempre que for utilizar o equipamento, deixar o controle fixado no suporte lateral e preso com o pino de segurança. A sétima função é uma função manual, que é a extensão do deck. É uma função bem simples de se fazer. Precisa somente destravar o pino de segurança e puxar o deck manualmente para que ele fique na posição aberta. Quando colocado nessa posição, é necessário voltar e travar o pino de segurança dos dois lados do equipamento. Meus caros, agora vocês estão preparados a extrair o máximo de nossos equipamentos. Armac, o equipamento certo para o seu sucesso.